O nosso dial não tem fronteiras. Voz e visibilidade é a nossa meta. Aqui você encontra boa música, empreendedorismo, informação e propósito. Vai começar mais uma programação da Rádio Ponto e Vírgula, uma empresa do Grupo Fiorani de Comunicação Integrada. O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores, não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. A Rádio Ponto e Vírgula apresenta Na Vitrine da Aila. Tudo sobre o universo do marketing, lançamento de marcas e o mercado publicitário. A apresentação, Aila Amâncio. Boa noite. Mais um dia, mais uma terça-feira na Rádio Ponto e Vírgula, no programa Na Vitrine da Aila. E hoje estamos aqui com a Gabriela. Gabriela é responsável pela marca Dois Corações. Após quase 15 anos atuando como executiva no mercado publicitário, gente, que responsabilidade entrevistar uma pessoa dessa. Mudanças aconteceram e muita leitura e busca por autoconhecimento iniciaram-se. Depois de muitos aprendizados e vivências adquiridas ao decorrer dos anos, Gabriela criou a marca Bom Coração e se assume também como terapeuta. Gente, a apresentação dela é fantástica, mas ela tem muito a nos entregar. Então, eu vou dispensar o resto da apresentação e vou deixar você falar da sua empresa, você falar dos seus produtos. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Aila. Obrigada pela oportunidade. Nossa, que desafio, você deixar eu falar. Imagina, você tem 40 minutos. Uau. Mas fala aí, da vida publicitária a terapeuta e criadora de uma marca e de aromaterapia, né? Conta um pouquinho dessa transição antes da gente entrar nos produtos. Vou contar. Eu atuei durante 27 anos como publicitária, mas eu sempre tive uma alma aventureira. Sempre gostei de viajar, sempre gostei de estudar, de ler, de curso voltado para a área de autoconhecimento. Mas eu tive um período na minha vida de muita dor. Foi essa dor que me levou até a terapia. Eu perdi uma irmã jovem e aquilo tocou a gente, a nossa família, né? A dor da perda. Mas eu não sabia que aquilo ia impactar tanto. Eu fiquei um pouco melancólica, um pouco triste. E aí, depois disso, uma amiga falou assim, Gabi, vai numa terapeuta? Aí eu cheguei na terapia floral. E aí essa terapeuta me passou 2 flores. E aquelas flores, elas me tiraram daquela situação que eu estava, daquela tristeza, daquela vontade de não fazer nada. Eu falei, uau, acho que eu tomei aquilo um mês, assim, 1 ou 2 meses. E eu falei, eu preciso conhecer um pouco mais isso, porque eu quero levar isso para as pessoas. Mas sempre estive feliz com a minha profissão como publicitária. Trabalhei durante 27 anos, praticamente 25, dos 27, 25 em 2 empresas e para o mesmo grupo de comunicação, porque antes eu trabalhava para um representante, e aí esse representante acabou e depois o grupo de comunicação me contratou. Eu montei a estrutura deles de sucursal no Rio de Janeiro e continuei por mais 16 anos até encerrar isso em 2019, quando eu abracei a proposta e o desafio de assumir esse meu lado como terapeuta e assumir essa parte para levar vibração para o mundo através das flores, dos óleos essenciais e das terapias. Então, com as viagens, eu fui acessando muita coisa. Então, a minha primeira viagem à Índia foi em 2005. Nossa, que fantástico! E aí, eu caí na Índia. Uma amiga publicitária, ela trabalhava na Publicis Norton, não sei se você lembra da Publicis Norton, ela era secretária do atendimento. Ela falou, Gabi, vamos à Índia? Eu vou programar para daqui a 1 ano a nossa viagem à Índia. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, então vamos juntar dinheiro para ir à Índia. Então eu caí, assim, sabe assim, eu falei, vou com você, porque eu sempre gostei de viajar. E aí quando eu chego na Índia, naqueles locais, né, é um país muito exótico, a gente tem muitos contrastes, mas tem assim uma exuberância de aromas, de cores. Foi onde eu entrei muito em contato com os aromas.
né? Apesar de que eu sempre fui uma apaixonada por cheiro, sempre gostei muito da natureza. Né? Eu fui criada assim com chás, com ervas no quintal. Então isso fazia parte da minha vida desde que eu era pequena. Bateu a perna, inchou, pega o saião ali, coloca, faz uma pastinha de saião e coloca. Tá com dor de barriga, vai lá na goiabeira, pega três brotinhos de goiaba e toma o chá. Então isso era muito natural para mim. Então, a minha conexão com a natureza, com essa parte de aromas, de coisas naturais, foi desde a minha infância, desde a minha criação. E aí, bem, quando eu volto da Índia, algo mudou que eu nem sabia que mudou. E aí eu fui me abrindo para as terapias, me abrindo para conhecer novas pessoas. Tive um pouco de contato com a medicina ayurvédica, aquelas massagens com óleos. Então eu ia, e aí eu comprava já um pacote de 10 massagens. Todo dia eu tomava aquelas massagens. Ai, necessitada. Crente que a Aimee vinha hoje, eu fazia ao vivo com a Aimee. E aí, assim, eu não podia imaginar que tudo isso estava de alguma forma fazendo mudanças, trazendo mudanças. Eu estava acessando ali tudo isso. Bem, e aí comecei a fazer cursos voltados para áreas de autoconhecimento, e aí eu me abri um pouco mais para os aromas através da aromaterapia. Esse curso que eu fiz, que foi um programa de imersão aqui no Brasil, né, em Belo Horizonte, esse curso, ele me conectou um pouco mais com a minha essência. Então, era um curso que aprende você, assim, liberar um pouco de crenças, de traumas, de tudo aquilo que te impede de ser... Na aromaterapia? Não, na área de competências emocionais. É até corporativo, eu fiz por conta própria. Você pode fazer, é um curso de autoconhecimento. Então, esse curso, ele faz com que você entre em contato para você liberar tudo aquilo que se repete na tua vida, tem um padrão. Então, você liberar isso ou encontrar caminhos para você ressignificar. Por que você atrai isso? Então, se olhar por esse... Olha a pergunta que eu tô fazendo. Olha a pergunta que eu ando fazendo. É engraçado, eu fiz 2 imersões, não baseado na aromaterapia, nada disso. Eu já consegui identificar, né, tá? A gente conversa. Eu falo assim, já peguei a minha infância, já consigo entender até um determinado dia. Mas tá bom, eu não tenho mais isso na cabeça. Sou autorresponsável. Mas por que eu ainda continuo atraindo uns abençoados para minha vida? Assim, o que tá dentro, o que está em mim ou comigo ainda, que eu atraio determinadas situações. Engraçada essa resposta, como alcançá-la, é um dos desafios que eu tenho, sabia? Assim, eu passei por isso, eu acho que eu cheguei nas terapias até para me tornar uma pessoa melhor para comigo, porque eu era muito envergonhada, sabe? Eu tinha umas questões que eu queria, e eu sempre gostei muito de viajar, de acessar, então eu fui fazendo tudo isso sem a menor pretensão de ter chegado até aqui. Feliz na minha profissão, mas eu posso te dizer, assim, caminhos, eu acho que você vai encontrar, continua buscando, continua lendo, por exemplo, constelação familiar, é uma técnica terapêutica também reconhecida pelo Ministério da Saúde, né? A gente em 2018, em março de 2018, na portaria 702, o Ministério de Saúde nosso reconheceu várias técnicas terapêuticas como prática integrativa complementar ao Sistema Único de Saúde. Dentre elas, a constelação familiar, a aromaterapia, a terapia floral, o reiki e muitas outras. Então, isso é um avanço enorme para nós, né? E assim, a gente começar a acessar. Na Europa, a aromaterapia ela é muito usada. Mas falta informação ainda, né? Eu vejo que as pessoas não têm esse conhecimento, que é uma pena, né? Porque poucas pessoas ainda, a não ser quando tem essa raiz muito forte de ser criada em casa, com quintal, vou falar avô, porque isso lembra muito, né? Eu acho que se aproxima mais dessa realidade da aromaterapia, porque caso contrário, você vai para medicina que te apresentam, né? Isso, eu acho que essa questão da aromaterapia, dos florais, tem gente que não acredita que isso ou cura ou liberte, que gerar libertar de alguma coisa, né? Se é difícil acreditar em cura, que gerar em qualquer outra informação. Mas eu posso te dizer que, assim, eu percebo um movimento maior para nós.
Eu acho que só o fato dessa portaria, eu acho que já abriu um espaço para isso ser reconhecido como uma prática integrativa, ter o aval do Ministério da Saúde nosso, brasileiro, apoiando essas terapias, isso já é muito bom para a gente. E aí, quando eu fiz esse curso, eu já fiz e reciclei esse curso que eu estava te contando, né? Porque assim, você aprende, mas depois, eu preciso de novo. E aí, você nem sabe que as mudanças acontecem. E aí, foi depois desse curso que eu cheguei na aromaterapia, porque assim, eu adorava. E eu tinha algo assim, de que eu precisava estudar um pouco aromaterapia, não sabia bem por quê. E é interessante que eu lembro que eu estava num período que eu estava fazendo terapia floral, terapia vibracional, e ela falou assim, Gabi, eu falei assim, olha, os aromas vão entrar na minha vida e eu não sei como e quando. Ela falou, vou te indicar uma professora. Aí me indicou. Aí eu fiz contato com essa pessoa, ela falou, não estou dando mais curso. Você quer todo o meu material e todos os meus livros? Eu falei, quero. Isso chegou para mim, interessante isso, né? Quando você faz o movimento de se abrir, como de alguma forma, se aquilo está no teu caminho, como flui, como chega. E aí, ela me deu livros, apostilas, mas você sabe que aquilo ficou parado comigo durante um bom tempo. Só depois de anos que eu cheguei na aromaterapia, depois desse curso. Eu acho que ele tirou um pouco do peso que eu trazia, dos traumas da infância que cada um de nós tem. E eu acho que aquilo, eu fiquei um pouco mais leve. E aí eu fui fazer a aromaterapia. Aí eu já tinha feito a terapia floral, que eu tinha, né, feito uso num momento difícil de perda de dor, né? E aí, mas eu queria usar na família, com os amigos, eu não queria me tornar como uma profissão. Aí depois eu cheguei na aromaterapia, anos depois. Aí tá. Aí, nesse curso, eu conheci um grupo, eles estavam indo fazer uma viagem, um trekking pelas montanhas do Himalaia. Aí eu falei, ai meu Deus, eu sou doida para conhecer o Himalaia. Eu já tinha ido à Índia algumas vezes, que eu programei só a primeira. No ano seguinte eu fui também. No outro ano eu fui também, porque coincidia com o grupo que estava indo com as minhas férias no trabalho. E eu ia. Foi ótimo ter ido. Tudo conspirava a favor. Tudo impressionante. E aí, cada volta... aí eu entrava em contato com meditação, com yoga, sabe? E aí, cada volta, algo diferente que eu nem sabia te dizer o quê. E aí, bem, fui para o Himalaia. Aí, minha primeira ida para a Índia foi em 2005. O Himalaia foi em 2015, 10 anos depois. E lendo livros e fazendo cursos. E aí, quando eu fui para o Himalaia, no alto inverno, olha, nem eu acredito. Eu me tremo assim, só de pensar daquele frio que eu passei. Aliás, eu preparei depois um material para falar todos os desafios. Minha primeira noite na montanha, eu achei que eu ia morrer. Foi assim uma experiência incrível quando eu acordei no dia seguinte e estava viva. Porque era não sei quantas calças, não sei quantas... Sério? Era menos... O saco de dormir tinha que ser menos 20. O saco de dormir, então era muito frio. E eu tinha muito medo do frio. Então foi algo que eu venci nessa viagem, né? E aí, bem, eu sei que eu volto do Himalaia. Aí lá eu comprei uma tigela tibetana. E eu não ia comprar, é muito engraçada a história da tigela tibetana. E aí, quando eu chego com a tigela tibetana, parte do grupo comprou, tinha um curso para você usar aquela tigela tibetana como uma técnica terapêutica de relaxamento profundo, liberando até processos de bloqueios. Interessantíssimo. Fui fazer o curso. Bem, eu vou encurtar, porque senão eu vou ficar aqui contando precisamos entrar nos produtos. Pois é. Eu te disse que eu ia precisar que você me controlasse. E, Lu, me controle. E aí, quando eu volto, aí me indicaram, aí eu cheguei num numerólogo de Pitágoras, numerologia pitagórica, números. Foi muito interessante também, foi outro passo de busca de autoconhecimento, mais um, eu já tinha dado tantos. E ali, naquele momento que ele faz aquele mapa numerológico, e aí ele fala assim, você tem um número tal, tal. Eu falei, agora eu tô entendendo, por que eu gosto de viajar, por que eu gosto da natureza. Eu falei, agora eu tô entendendo. Você sabe fazer isso? Não. Não? Não, eu não sou. Não sei, eu só
indico. Eu pedi um intervalo ali. Não sei, eu só indico várias pessoas para ele. Realmente veio num momento muito importante para mim aquele. E eu já tinha feito outros movimentos nesse sentido, mas acho que naquele momento, depois de tudo que eu já tinha acessado de conhecimento de viagens, fez sentido. Sabe quando você junta? Falei, juntei. Ali naquele ano nasceu a marca Bom Coração, que veio dessa viagem. Que é um mantra, né? Foi depois de uma palestra que eu tive lá, que eu tive a oportunidade de acessar, e aí eu começo a desenvolver. Aí no meu curso eu falei assim, então aí eu voltei com uma vontade de fazer alguma coisa em prol, sabe, das pessoas, aquela coisa que toca assim profundamente quando você está um pouquinho com o coração aberto. Aí eu falei assim, aí depois desse mapa numerológico, eu falei, não tô na missão. Meu Deus, estou o tempo todo na publicidade. E aí eu pego 4 técnicas terapêuticas, aí, né, eu destaco 2 delas, junto e crio. E aí eu comecei a criar as fórmulas desse produto, com aromaterapia, terapia floral, com a vibração de músicas de alta frequência, por conta da técnica terapêutica do som, que eu acessei muito conhecimento de como o som reverbera, de como o som potencializa, de como ele muda tudo. Sim. E aí eu comecei a fazer... As fórmulas, então, são suas? São minhas. E qual foi o primeiro produto que você criou? Ixi, olha, tu fez uma pergunta difícil agora. Você sabe que eu não lembro? Sério? Eu acho que foi o Proteção. Proteção? Uhum. Eu sei qual foi o último. O último é fácil. Apresenta o Proteção. Então, o Proteção... Pega, mostra. Deixa eu mostrar aqui primeiro pra câmera, depois você mostra pra ela. Tá. Gente, bom, claro, né? Ela é publicitária, né? Porque assim, eu sou apaixonada por embalagem e identidade visual, né? É tão clean, né? A embalagem. Cheia de fragrância. São gostosas. Apresenta o Proteção. Então, vou apresentar. Toda a linha, então, ela nasce vegana, 100% natural, com aromaterapia. Tem uma sinergia de óleos essenciais com um buquê de flores do sistema Saint-Germain, que é o sistema que eu trabalho, né? Então, o Proteção, ele tem 2 óleos sagrados, considerados sagrados porque são óleos citados na Bíblia, né? São óleos antigos. Olha, ela tá em sintonia. Eu tava assim, faça ou não faça uma pergunta? Faça ou não faça uma pergunta? Vamos lá. Toda a sua apresentação, a história do porquê, até chegar no primeiro produto, chamado Proteção, e você vai apresentar os outros, aromaterapia, floral, música, tem alguma coisa ligada à religião? A espiritualidade, vamos dizer assim, né? Porque tudo é espiritual, né? Sim. Então, a espiritualidade está em tudo, Deus está em tudo, né? Então, hoje a gente tem muita física quântica. Então, eu acho que eu trago toda a minha bagagem. E quando eu criei, eu não imaginava que eu ia industrializar, que eu ia criar uma empresa. Eu comecei a fazer isso do meu coração. A minha intenção, quando esses produtos foram criados, era de vibrar um mundo melhor. Por quê? Porque com os estudos da terapia floral e da aromaterapia, eu tinha acessado estudos americanos de uma universidade que mostrava o potencial elevado dos óleos essenciais. Por exemplo, o óleo de olíbano, que está presente aqui, que é um óleo sagrado, ele é muito usado em momentos de meditação e oração, ele é muito utilizado pelos terapeutas como óleo essencial do chakra coronário, porque ele ajuda nessa conexão em momentos de oração, meditação. Segundo essa universidade nos Estados Unidos, ele vibra 147 MHz, enquanto a média do corpo humano saudável durante o dia é 66. A nossa frequência à noite cai porque a gente vai dormir, Então, Tem que usar todo dia, né? Tem que usar todo dia, por favor. Tem que usar todo dia. Eu vou começar hoje. Daqui a pouco, para acabar bem o dia. Então, ele tem uma frequência elevadíssima. Por quê? As flores e esses estudos, né? E esse estudo americano que foi feito lá em 1992, eles desenvolveram um monitor de frequência. Então, na época, eles estudaram óleos essenciais, eles estudaram ervas frescas, ervas secas e não encontraram nada que vibrasse tão elevado quanto os óleos essenciais. Os óleos essenciais,
eles são extratos, eles são concentrados, são substâncias concentradas, tiradas das folhas, dos frutos. Então, precisamos de toneladas de manjericão para sair um pouquinho do manjericão. Precisamos de toneladas de pétalas de rosa para sair um tantinho de óleo de rosa. Por isso que os óleos essenciais eles são tão poderosos e fortes e com preço tão elevado, porque precisa de muita substância. E eles têm um poder muito elevado também. O óleo de lavanda, por exemplo, que está presente em vários produtos nossos, ele vibra 118, segundo esse estudo, megahertz. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Assim, você falou que, na verdade, na física quântica tudo vibra. É mais ou menos isso, né? Tudo vibra, energia. Né? A energia vibra. Pegou mal essa fala, né? Tudo vibra, mas é energia, né? Tá dentro do contexto aquilo, Luciano. E você deu uma explicação científica sobre o poder dos óleos e o poder dos florais. Quando eu junto a explicação científica com a física quântica que tá aqui, só que aí eu pego uma lavanda chamada proteção e você explicou cientificamente como ela pode nos favorecer, vou fazer uma pergunta bem básica agora. Eu quis preparar a introdução porque eu acredito que o que muita gente perguntaria, né? Basta só sentar e colocar, se tá ligado à minha frequência, se tá ligado à minha espiritualidade, isso aqui vai me trazer algo, ou eu preciso vibrar conforme aquilo que eu desejo para que isso aconteça? Porque uma coisa é a explicação científica. O óleo me traz isso, o floral traz isso. É matemática, ciência, né? Mas quando eu falo de espiritualidade, física quântica, eu estou falando daqui, é abstrato. Apenas isso faz algo? Sim. Por conta da terapia. Então eu quero um litro, então. Por conta da terapia que está aqui. Por que acontece? Você vai entrar em contato com os óleos essenciais, você vai entrar em contato com as flores que estão aqui. No momento que você borrifa isso no ambiente, você borrifa no ambiente, você entra em contato. E para ajudar... Então eu quero borrifar em mim. Borrifa. Esse é o proteção. Então, as flores que estão neste buquê, desse spray, o que ele faz? Aí, Gabi, de onde você está tirando isso? Eu tô tirando... O que ele faz? Fala, o que ele faz? Ele remove a energia de inveja, de mal-olhado, ele eleva o padrão vibratório, ele remove a energia de irritação, de raiva. Gabi, de onde você está tirando? Ele delimita padrões energéticos. Gabi, de onde é isso? Das flores que estão aqui. Então, eu pego isso da terapia floral, das flores que compõem esse produto. Cada flor traz uma função. Então, por isso que eu digo com tranquilidade a função de cada uma das flores. Além disso, tem os óleos essenciais. Então, e aí eu quero acrescentar, agora eu vou acrescentar um pouquinho aqui para você. Isso foi muito legal. Agora, recentemente, no final do ano passado e esse ano, nós conseguimos algumas pesquisas, porque assim, esse é um estudo que está aberto para todo mundo, que eu falei dessa universidade, e o que eles falam? O que eles trazem? Que quando você entra em contato com óleo essencial, a sua frequência eleva. Quando a sua frequência eleva, a sua imunidade eleva. Aí, o que acontece? Nesse estudo, você tem saúde e bem-estar. Porque nesse estudo, o que eles identificaram? Que a gripe chega quando você está com a frequência abaixo de tanto, as doenças com fungos abaixo de tanto, até o câncer. Quando a sua frequência está muito baixa, sei lá, abaixo de 42, eu acho que é esse o número. Então, a proposta do óleo essencial, de um produto com óleo essencial, ajuda você a trazer saúde e bem-estar, porque você está sempre em contato. Gabi, você prova isso? Aí agora eu consegui algumas pesquisas, a gente desenvolveu na bioeletrografia digital. A Bioel é um aparelho russo. Eu não sou terapeuta desse sistema. Existe vários terapeutas. Então, o que você faz? É um aparelhinho. Você coloca o dedo e ele tira uma foto de todo o seu campo bioenergético e mostra onde você está com desequilíbrio ou não, como estão seus chakras. Eu fiz um... Eu não sei o nome, tá? Porque eu sou muito ligada. Eu gosto, eu sou curiosa. E prefiro a medicina alternativa. E eu fiz um exame com um cientista. Ele é físico, quântico, que ele desenvolveu alguns florais quânticos.
E eu fiz um exame com ele que eu botava o fone e o meu exame, aí aparecia assim na tela do computador o corpo humano, de um lado uma cor que era tudo que é físico, se eu tivesse com a imunidade baixa, blá, blá, blá. E do outro lado, o que o meu emocional estava trazendo para o meu corpo. Aí apareceram lá os vermelhos, as bactériazinhas, aí de cara já tirou meu café, eu já não podia nem estar tomando café. Então, assim, é isso que você está falando, é bem interessante. Eu fiz um desse recentemente e fiquei bastante... Não fiquei impactada porque há muitos anos atrás, eu conheci um médico holístico, né? Aí eu conheci essa outra pessoa recentemente. Acredito bastante. Eu gosto muito e realmente traz um resultado. Eu cheguei na terapia floral por conta do próprio uso, né? E eu acho que nesse momento que a gente está, tem tanta coisa chegando em termos de tecnologia, né? Estão desenvolvendo muita coisa. E assim, e dá pra gente buscar opções. Mas eu vou até contar depois, se der tempo, uma experiência que eu tive. Os produtos, vai. Esse aqui foi só o primeiro. Gente, eu vou usar isso todos os dias. Eu acho que esse aqui foi o meu primeiro. Vai pro segundo. Ou vai apresentando um a um. Então, o Proteção, né? Ele fez parte até do projeto da Bela Baby Box, como para quarto de criança também, né? As crianças recém-nascidas, elas entram em contato muito, se assusta à toa. Então, ele tem um floral aqui chamado algodão, que limpa energeticamente metais, cristais, objetos. E aí a gente já tem hoje com a Bioel e com a radiestesia, a bioeletrografia digital e com a radiestesia, a gente conseguiu comprovar a mudança vibratória do ambiente das pessoas depois do contato com esses sprays, porque eles são vibracionais. Então, esses são produtos terapêuticos que a gente pede para que faça o uso pelo menos 30 dias, porque tem Quanto tempo para você desenvolver um produto desse? Eu demorei... Olha, eu não lembro da linha toda. A linha toda... Não, a cada algum. Por exemplo, o teu último... É rápido. Rápido? 1 mês, 2 meses. Se eu tiver já... A parte de embalagem, que é a parte que mais demora, né? Às vezes, fornecedor. Mas, assim, é rápido. Se eu tiver já a embalagem, em 1 mês eu tenho produto... para fabricar. Acabei de voltar da fabricação desse, do Prosperidade e do Purificação. Então vai, apresenta, vamos. O Purificação, a proposta dele é esse, o roxinho, né? O Purificação, eu tenho um estudo para falar, foi feito... Gente, adorei tudo. Pode mostrar para a Thay. O Purificação... Ele é roxinho, né? Ele tem a proposta de transmutar. Então, ele traz um rápido equilíbrio emocional, ele remove a energia de síndrome de pânico, pessoas que estão com depressão profunda, pessoas que estão no vício e com dificuldade de deixar o vício, pessoas com muito medo. Ele limpa também na parte energética. Ele limpa rapidamente todo tipo de energia negativa. Vamos botar também, para tirar toda a energia negativa. Porque tudo que a gente pensa, né, tudo que a gente sente, tudo cravo, que a gente canela, fala... Tem cravo, não tem? Tem cravo. Reverbera e fica no ambiente. Então, a proposta é limpar o ambiente, harmonizar o ambiente. E esse aqui foi feito um estudo, todos eles passaram pela radiestesia, de uma farmacêutica, nossa revendedora em Santa Catarina. Ela é uma das sócias de uma farmácia lá de homeopatia, e ela começou a fazer o estudo desses produtos porque ela revende na farmácia. E aí eu pedi para ela fazer assim, ela fez por 6 horas, e agora o último estudo, ela botou 2 borrifadas desse aqui, de manhã, ela mediu de hora em hora, ficou por 10 horas o ambiente elevado, sem retocar, com 2 borrifadas só. Sério? Sério. Eu tenho estudo, depois eu compartilho com você a pesquisa. E aí, segundo a radiestesia, segundo esse biômetro, o biômetro de Boffs, que é uma ferramenta de um francês que foi desenvolvido, essa régua mede... se você não colocar nada, ela tem um testemunho. Se você não colocar, ela mede a frequência do ambiente. Se você colocar o produto no testemunho, mede a frequência do produto. Se você colocar o seu dedo, mede a sua frequência. Então, o neutro... Eu não sou estudiosa dessa técnica, eu sei porque eu já li e acesso um pouco, é 6.500. Então, esses produtos, eles vibram a 9.000, 7.000, 8.000.
dentro quando ela coloca ali. Aí eu que pedi, eu falei, faz por 10 horas, ela tinha feito por 6. E ela falou, aí ela fez. Aí agora, recentemente, ela fez da Santa Lavanda. A Santa Lavanda deu 12, 14 mil. Aí ela mediu 5 pessoas. Ela levou pro professor dela que ela tá estudando. Ela falou, Gabi, ele nunca viu nada que vibrasse tão elevado quanto a Santa Lavanda. Pega a Santa Lavanda. Vamos falar da Santa Lavanda. Qual é a Santa Lavanda? A Santa Lavanda é nossa água de colônia, vegana, ela é feita com óleos essenciais puros e o principal deles é o óleo de lavanda. Então ela é calmante, então ela alivia ansiedade, tensão nervosa. Deixa eu... E aí ela foi criada para adultos, né? E as crianças, como aromaterapeuta, eu comecei a indicar para as crianças começaram, aí nós certificamos ano passado para crianças. Então ela é infantil e adulto. Para crianças, a partir de 3 aninhos na pele já pode. Aí abaixo a gente pede para colocar na roupinha de cama, na roupinha. E ela calma, né? Porque a lavanda é um óleo sedativo, calmante, ele aumenta a imunidade. Então a gente tem uma terapeuta aqui no Rio, que há 1 ano e meio ela indica os nossos produtos, e ela falou que a Santa Lavanda começou a aumentar a imunidade dos pacientes dela. Por quê? Por causa da lavanda. Por causa do óleo essencial. Posso testar em pet? Olha, não me complica aqui para responder, mas eu vou te dar uma resposta de pet. Eu vou pedir para você usar o relaxamento no ambiente. Por quê? Eu tenho um Golden que ele tem uma malacésia crônica. Então, assim, problema de pele, né? E aí, o que acontece? Malacésia é um fungo. Então, sempre que o emocional dele está abalado, baixa a imunidade. Baixa a imunidade, eu venho pro físico. Aí ele se coça, abre, fica vermelho, abre ferida, blá, blá, blá. Então eu preciso cuidar do emocional e da imunidade dele. Relaxamento. Por quê? Apresenta, então. Esse aqui. Por quê? O principal óleo dele é o óleo de lavanda. E ele é para ambiente. E nós tivemos já, no mínimo, em 5 depoimentos. Os gatos amam esse aromatizador. E já tivemos cachorrinho também, que você pode colocar no ambiente. Os gatos dormem a noite inteira. Não pulam, não fazem bagunça de noite. Isso já tivemos assim muito. Aí quem escuta, compra, usa e aí indica para outros. Então, ele vai... E a lavanda, ela é antifungicida, é antivirótica. Então, você coloca em tudo dele, do seu cachorrinho e tudo. E borrifa no alto. É muito suave. Olha a borrifada. É um vaporzinho, ó. É um vaporzinho, é muito suave, ó. E vai ajudar nesse sentido. Não vai ter problema. Hoje eu saí de casa e deixei ele mal. Aí manda entupir de remédio. Aí peço pro seu Tonho chegar mais cedo em casa, tava aqui, liguei pro pet, mandei trazer, trouxe tantos remédios. Eu fico cheio de pena, porque na verdade é um cachorro novo. Você olha pra ele, já tá cheio de pelinho branco, porque os remédios, da mesma maneira que destrói o ser humano, destrói o animal, né? Experimenta o relaxamento em tudo que envolver, assim. E borrifa no alto. Eu acho que vai melhorar. E faz isso assim, eu peço para que faça pelo menos 30 dias. Por quê? Quando a gente toma um floral, né? Quando a gente receita um floral, a gente toma aquele frasquinho que ele dura 20 dias, né? Aquele frasquinho de 30 ml. Quando você faz uma psicossomática de um olhinho de aromaterapia, para você poder entrar... Por quê? Por que eu falo isso? Porque a terapia floral e a aromaterapia, ela vai agir no sutil, ela vai agir no seu corpo emocional, no seu corpo mental, no seu corpo energético. Às vezes, quando a doença ela já está no corpo físico, ela já passou por esses outros corpos e aí passou pelos chakras. Então, essas técnicas terapeutas, estas e outras, elas harmonizam os chakras, mandando o quê? Mandando informação para os seus corpos. Então, muitas doenças são bloqueios da nossa personalidade, são aquelas emoções que a gente guardou anos, que a gente não conseguiu pôr para fora, mágoas, ressentimentos, angústias, traumas que nós tivemos. Cada um de nós tem, assim, um universo de coisas que a gente acessou desde o momento que a gente estava na barriga da nossa mãe até os nossos dias. E se a gente, ao longo desse período, a gente não conseguiu pôr isso para fora, né? De alguma forma, isso às vezes somatiza no nosso corpo como doença. E a doença,
ela é um aviso de que tem uma desarmonia no nosso corpo, no nosso emocional, na nossa alma, né? Segundo o Dr. Bach, né, que foi o precursor, aquele que chegou, que criou a aromaterapia, a terapia floral, foi ele que desenvolveu esse sistema. Ele era um médico alopata, cirurgião, e ele começou a perceber que a personalidade das pessoas interferia no diagnóstico, quando ele viu um período de guerra na Europa. Então, algumas pessoas pegavam aquela peste, outras não. Ele começou a estudar o comportamento. Aí ele chegou na filosofia do Dr. Hahnemann, o pai da homeopatia. E aí, com isso, depois ele tentou, até que ele chegou no sistema dele. Então, ele foi, uma vez... Eu estou resumindo muito a história dele, mas assim, ele foi para o campo e aí ele tentou fazer com as flores o dinamizar da homeopatia e não conseguiu. Ele observando lá o sol batendo nas gotinhas de orvalho num determinado período da manhã, ele percebeu que os poderes curativos das flores, das plantas, passavam pelaquela gota de orvalho. E se você colhesse aquela gota... E aí ele experimentou e aí chegamos na terapia floral. Então, todos os sistemas florais, o sistema que eu utilizo aqui também seguiu o Dr. Bach, seguiu a filosofia do Dr. Hahnemann, quer dizer... O que significa isso? Que as emoções interferem. Então, hoje a gente consegue com a terapia floral, com a aromaterapia e tantas outras técnicas, trabalhar, Como harmonizar a nossa chácara? Vamos lá, você tem uma pessoa, 40 anos, tá toda bagunçada. Aí, há 2 minutos atrás, você disse, algumas coisas já foram pro físico. Aí você estava dando o exemplo quando você estava falando do meu bebezão. Já foi pro físico, então você precisa de um tempo para harmonizar para tudo e voltando ao normal aos poucos. Tirando o nosso trabalho de seja orar, seja meditar, cada um chama o seu nome, dá o nome que desejar, né? Como organizar o chakra, como fazer tudo voltar para o seu devido lugar. Eu acho que tem muitas técnicas. Se fosse aroma, qual que você me indicaria? Ou qual conjunto? Ou monta aqui um kit? A pessoa tá toda bagunçada, porque eu não tinha conhecimento de nada disso. Olha, eu peço para que você possa usar 1 ou 2 aromas por dia. Por quê? Cada um desses tem um buquê de flores e você vai acessar muita coisa já. Eles já vão dar uma harmonizada. Óbvio que tem uns, por exemplo, o Vitalidade, ele é Que lindo, vermelho. Ele é um aromatizador que trabalha muito o chakra básico e o chakra laríngeo. Por quê? Ele tem óleos que abrem aqui o laríngeo, né? E porque a gente cria através da fala também. E o chakra básico. Então, ele é um aromatizador. Onde fica? O chakra básico é naquela... Tem o chakra coronário, Sim. O frontal, o laríngeo, o cardíaco, o plexo solar, o umbilical e o básico é o último aqui, como se fosse aqui embaixo mesmo, sabe? Do reto, mais conectado com a terra, com as pernas. Então, esse é o spray que te traz movimento, ele te aterra, ele traz energia de ground, para você realizar no plano físico. Ele aumenta a imunidade. Vamos passar, passa assim também? Passa assim Vamos também. Ele tem um... esse olha, aqui, passa. Ó, esse aqui foi o último que eu criei. Foi, porque eu fiz uma viagem que eu passei 10 dias dentro da selva amazônica. Que lindo! Sonho! Nas matas, fazendo aquelas caminhadas, morrendo de medo de ser picada por cobra, porque você tinha que botar aqueles negócios assim na perna. Adoro. E nos rios. E esse nasceu 1 semana depois que eu passei 10 dias. Então, esse tem forte conexão com... Ele tem um aroma madeirado de propósito. Linda. Ele é um aromatizador que trabalha a criatividade também. Então, ele trabalha autoestima, autoconfiança, ele aumenta a imunidade, porque ele tem 3 florais antibióticos que aumentam a imunidade, que é o gerânio, eu tô falando do floral, né? O gerânio, o hiperroxo e o allium. Então, mas ele alivia, é isso que eu queria falar, ele alivia cansaço físico e energético. Então, às vezes você tá cansada. Por exemplo, hoje, essa noite eu, sei lá, não dormi direito, eu dei um jeito na costela aqui, às vezes eu não durmo direito, acordei um pouco mais cansada e tinha muita coisa para fazer. Eu peguei esse aqui hoje. Eu falei, não, eu preciso de motivação, eu preciso de energia, ele traz esse movimento.
sabe? Ele traz essa vitalidade. Então esse eu lembro que foi o último. Ah, e aí você, quanto tempo eu criar uma fórmula? Eu quase não consegui anotar a fórmula disso aqui. Porque eu falei, eu vou criar um de criatividade. E aí já começa a vir na minha mente, por conta dos estudos, quais eram os óleos associados àquela minha função. E aí depois eu fui só consultar e eu misturei. Esse eu quase não anotei. Aí os outros já foram assim. Os outros eu tive. Vamos partir para os próximos, que nós temos 5 minutos. Ai, agora. meu Deus. Vamos Não, lá. apresenta os outros. Ah, é. Esse aqui é o Vitalidade. O Harmonia é o spray dos relacionamentos. Seja relacionamento, assim, tem dificuldade com filhos, esse. Entre casais, esse. Familiares, esse. Disputa em ambiente de trabalho corporativo, esse. Então, esse é o spray dos relacionamentos. E ele também é antidepressivo, porque ele tem 3 óleos que trazem alegria de viver. São óleos que elevam. É para trabalhar a alegria mesmo, se você tá assim. E o óleo essencial dele principal é o gerânio, que é o equilibrador hormonal. Ele é um óleo que facilita o diálogo, a fala. Então, é o spray que trabalha a união familiar, a união dos relacionamentos. Quando, em que momento usar? Você pode usar no quarto dos filhos, no quarto do casal, antes de uma reunião, para que as pessoas possam trocar, conversar, ter harmonia. Acenar, apagar. Esse foi o que acabou primeiro. Esse foi o mais rápido. Eu contei para Thay o motivo. Na verdade, a gente teve uma ação que um cliente comprou e deu de presente no Outubro Rosa para os funcionários. Então, foi bem legal. Foi bem legal essa ação. Que bacana. E não era só, eu falei, não é só porque era rosa, mas tinha tudo a ver com a proposta, né, do Outubro. É por isso que você estava falando com ela ali sobre as meninas. Vamos pro próximo, que a gente... Então, aí o Concentração, ele é o spray do estudo. Ele trabalha memória, disciplina, absorção de conhecimento, crianças com TDAH, a gente que tem dificuldade, foco. A gente teve N depoimentos, pessoas conseguiram passar no Enem com o uso desse produto, porque você começa a estudar e trabalhar. Faz toda a diferença. Se você, assim, aquele dia que você precisa trabalhar com aquilo ali, que você não pode ter dispersão, errar um número, esse. Eu tive Covid 2 vezes. Eu tive problema de memória recente. Então, ele também é um produto que não só para estudantes, não só para trabalho, mas pessoas também que querem melhorar a memória, a organização. E ele tem um aroma cítrico de capim-limão. Adoro capim-limão. Esse tem mais cheiro de mato, porque assim, o Prosperidade, ele é um cítrico mais aberto. Esse é um cítrico mais com aroma de erva, né? E nós temos o Prosperidade, que ele também é cítrico, então ele tem... Esse aí eu tenho que tomar banho todos os dias. Esse tem que tomar banho todo dia. E nós temos N depoimentos com esse aqui. Teve um terapeuta que ele falou, Gabi, eu usei esse antes de ligar pro banco, eu tava com uma dívida, queria negociar com o banco. Gabi, o banco fez uma negociação inacreditável. É só passar ou tem que pensar alguma coisa? Não É só pensa, passar, não, né? não pensa nada, não precisa pensar nada. Por quê? Bom, Você vai... prosperidade. O ambiente, não vou pensar nada, só precisa... Não precisa pensar, não precisa ter intenção de nada. Você vai entrar em contato com a terapia floral e com a aromaterapia. Passa pro Luciano, o Luciano quer também. Esse é muito agradável. Pode filmar. Então, esse, além de abrir caminhos para você prosperar diante das adversidades, ele ajuda a gente a se conectar com a abundância divina, que tem um floral que faz isso. Além disso, tem uma sinergia de óleos essenciais que trabalha a coragem, entusiasmo, maleabilidade, flexibilidade. E ele também, como ele tem aromas cítricos, os óleos essenciais cítricos, eles também atuam um pouco como antidepressivo, eles trazem essa alegria. A gente fica mais eufórico. A conta bancária resolvida, a alegria vem fácil. Olha, depois vocês me contem, hein? Pode deixar. Olha. Gabi, deixa eu te falar, o papo foi assim, muito, muito, muito bacana. Quero agradecer a sua presença. Gente, ela tava tão ansiosa, tão assim, né, nervosa. É verdade. Fantástico o seu trabalho, assim, sem palavras, fiquei encantada. Na verdade, eu fico encantada com qualquer pessoa que traga estudo, né? Você tem muita propriedade no que você fala e carrega algo dentro de você, assim, quando você fala dos seus produtos, seu semblante muda, o teu olhar muda, o teu sorriso muda, e isso é formidável porque acredito que você esteja conseguindo entregar
aquilo que virou seu propósito de vida. Sim. E se era levar bem-estar, olha, eu vou usar porque gosto, porque acredito, mas espero, né, que tudo aconteça. Mas ainda que não aconteça, ver você falando dos teus produtos e por que você começou essa história dos teus produtos por conta de uma dor, isso te fez bem, não interessa se vai fazer para mim, para A ou para B, mas isso te fez bem e você começou a estudar para ajudar os próximos, cara, você já é uma pessoa abençoada e muito diferente. Então, assim, muito obrigada por essa entrevista. Quero continuar o contato. Quero todos no relacionamento, mas até aceito, a gente bota no ambiente de trabalho. Mas quero poder usar os produtos e... Tá aí, sabe a entrevista mais pro final do ano, aquele conjunto, tal, já bota ela na lista. Eu pedi pra você voltar um dia, a gente vai fazendo auditório. Estou selecionando aqui algumas pessoas, algumas empresas, e a gente vai trazer outras pessoas para fazerem perguntas. Ai, muito obrigada. Mas eu adorei. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade, foi incrível. Obrigada a todos vocês. Gente, boa noite, até a próxima. Fiquem agora com o Mundo do Pianta. Rádio Ponto e Vírgula, porque